A palavra impossível. Tá? Nesse texto também é utilizada essa palavra, e o pastor, a pedido do meu Senhor, vou trabalhar isso com os irmãos aqui nessa noite. Por quê? Porque essa palavra impossível, até mesmo no texto de Mateus 17, 20, quando o Senhor se dirige aos discípulos e diz a eles, né, nada vos será impossível, essa ministração, até mesmo essa palavra, ela não pode, de forma nenhuma, trazer esse significado para a nossa leitura, para a nossa assimilação de fé, de que se tratava de uma garantia que o Senhor estava dando aos discípulos, de que eles estariam imunes de problemas, ou estariam recebendo também certa invencibilidade, me perdoem, sobre as circunstâncias e as situações difíceis na vida. Essa invencibilidade que o pastor está me referindo, a igreja está passando como ensinamento de fé. É muito nítido isso, que é mais ou menos essa aparência que as igrejas estão passando para as pessoas que frequentam, de que essa expressão se transforma em solução, em conquista, em realização ou coisa do tipo. Se você trabalhar biblicamente, você vai chegar na conclusão que não é isso. Ele não está tornando a igreja imune, nem invencível às circunstâncias da vida. Pelo contrário. Ok? Existe uma orientação aqui. Qual seria? Quando o Senhor se direciona aos discípulos para definir a eles que eles poderiam, né, fazer certas coisas difíceis ou até mesmo impossíveis, Jesus está entrando numa área específica do homem, como também da igreja, que a igreja e nem o homem domina. Que nem o homem nem a igreja tem soberania. Ali, só Deus atua. Então, a palavra impossível aqui, ela retrata exatamente isso. Uma área que eu e você, ou qualquer outra pessoa, até mesmo a igreja, ela não tem autonomia, ela não tem autoridade. Porque ali, naquela circunstância, e numa circunstância, vamos dizer, extrema, é Deus quem vai operar. Se ele não operar, vai ficar claro uma coisa: o homem também não vai fazer porque ele não tem condições. Dessa palavra do Senhor aos discípulos quer deixar claro o quê? Que tanto a igreja como o homem, nós sempre estaremos limitados diante de qualquer realidade. De que não existe no homem e nem na igreja esta soberania, vamos dizer. Que diríamos que se nós podemos fazer certas coisas, a gente faz, mas faz ciente de que a qualquer momento Deus pode confiscar. Ele pode tirar. Então é necessário e importante se entender aqui a verdadeira essência e origem da nossa religião. Porque se nós temos uma e professamos essa fé, a compreensão aqui é esta: que o chamado de Deus existe para nós, ele desceu e oficializou isso, formalizou isso com a vida. Então, se há uma religião naquilo que nós professamos e vivemos aqui, ela está extremamente orientada por ele e pelo advento da vida dele. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, entrando um pouquinho nessa questão da religião, que quando as pessoas elas começam a falar sobre religião, o entendimento, até o mais clássico possível, tá? É que quando as pessoas se interessam pela religião é porque alguma coisa na vida dela, ela não está conseguindo encontrar capacidade para solucionar. Ela não está conseguindo encontrar solução para isso. Tá? Geralmente as pessoas dizem que existem aquelas que falam que nunca vão precisar da religião. A lógica aqui é que ela vai precisar sim. Porque existe alguma coisa na vida dela que ela não vai ser capaz. Existe alguma coisa no que ela está vivendo que ela não vai conseguir ter força e capacidade suficiente para conseguir solucionar. E aí é onde vai vir o desespero. Não adianta. Se alguém disser para você que o ser humano não precisa de religião, ele é um imbecil, ele é um ignorante. E não entende patavina nenhuma. Ele pode ser duro para reconhecer.
Pode ser orgulhoso. Mas é impossível o homem não necessitar de alguma coisa que seja mais suficiente do que ele mesmo. Ou esteja acima dele, a nível de capacidade. E a ciência humana não abrange esse aspecto pleno, absoluto, dessa existência e dessa realidade que hoje é o homem. Vão dizer, eu não preciso de uma religião, eu vou ser ateu. Isso é uma imbecilidade, isso é uma idiotice. Isso não se prova. Não existe suficiência no homem. Não há plenitude nele. Nada daquilo que ele vive é pleno, é absoluto. O que quer dizer, sempre precisa e necessita de uma coisa. Como que a gente começa a trabalhar isso? Na natureza do homem. É muito comum o entendimento disso aqui, de que o homem, ele sempre está cercado de alguma destruição na vida. Ele sempre está empenhado em conservar a sua existência. Ele sempre se empenha também em proteger a sua própria vida, ou alcançar algum tipo de solução, ou até mesmo de felicidade, em situações específicas. Ele sempre está à procura exatamente disso. De uma plenitude, de uma suficiência naquilo que ele vive, naquilo que ele precisa e necessita. E aí é onde nós entramos nesse mérito. De se atingir esses objetivos. Sem encontrar isso, a realidade da fraqueza, a realidade da inferioridade. Porque qual o entendimento? A religião entra no homem não porque ele precisa de uma felicidade, mas porque se registra nele alguma incapacidade e inferioridade. Por isso que ele está indo à procura. Porque dizemos que por termos técnicos, a religião não está sendo buscada pelo homem, porque ele quer ser feliz. A religião está sendo buscada por ele, porque ele encontrou alguma coisa nele que ele não consegue ser capaz. É um registro de inferioridade. Por isso que o pastor está deixando aqui claro para os irmãos. O dia que você se deparar e encontrar com alguém que te diga isso, ele vai mudar de ideia. Uma hora ou outra, ele vai começar a apelar também. Meu Senhor, quando esteve aqui, por aquela parábola do homem que cultivava pedras preciosas, ele definiu o que é a religião. E ele fala da história de um homem que cultivava pedras religiosas e já tinha encontrado muitas delas e bonitas. Mas dizia no seu coração que o dia que ele encontrasse aquela que era melhor do que todas que ele encontrou, que ele já possuía, que ele venderia todas aquelas que ele tinha só para ficar com essa. Então o que Jesus deixou claro? Que em todas as religiões muitas coisas boas se pregam lá, mas só uma salva. No que diz respeito a essa questão de religião, que quando o indivíduo sente necessidade disso, de ir à procura exatamente dessa ajuda, aí ele pensa dentro dele, eu vou escolher minha religião. Não tem sentido. É isso que Jesus está falando. Se Deus existe, ele se auto-revela. Não é o homem que escolhe a religião. É Deus quem define a fé. Ele tem existência própria. Por isso nós estamos aqui, obedecendo à ciência da revelação dele e entendendo e compreendendo aonde ele se manifestou e se revelou. Nós não temos essa autoridade para escolher religião quando sentimos falta de uma. Nós temos o desafio de saber em qual delas Deus se manifestou e se revelou. E aí é onde inicia-se essa procura, essa dedicação de orientação. Pastor, o senhor está desprezando as religiões? Sim, filosoficamente sim. Todo tipo de filosofia sobre religião, ela é inútil. Ela não consegue provar o que ela fala, o que ela diz. Se existe uma forma de se provar algum assunto sobre fé, quando Deus pessoalmente se revelou nisso. O entendimento que quando eu e você encontramos algum registro de inferioridade em alguma coisa que nós estamos vivendo na experiência com a vida e que é o que nos trouxe para o Evangelho e para Jesus, o entendimento é esse. Nós não viemos para uma religião. Nós viemos ao encontro daquele que deixou claro que nele há divindade, que nele há plenitude, que nele a palavra é absoluta porque ela se cumpre. E o que sai da boca dele não volta para trás. As evidências e os sinais que estão nele reluz a divindade messiânica, que é o que na verdade dá a ele a superioridade de qualquer tipo de filosofia ou pensamento ou ideia sobre Deus.
Então Deus teve misericórdia da minha vida como teve da tua, de nos direcionar a pessoa certa e obra certa. Mas o fato é, entrando agora nesse mérito, nessa questão, do homem e da religião, e da necessidade da busca pela ajuda, é fato que uma hora ou outra, quem não descobriu vai descobrir. Vai encontrar essa esfera que ele não domina, nessa esfera da vida que ele não tem soberania, que ele não tem autoridade, que ele não tem autonomia. Ele vai encontrar alguma parte na vida dele que ele vai chorar, que ele vai gemer, que ele vai entender exatamente isso. A sua impotência, a sua miséria. Amém, Jesus? Agora, você pode até me fazer outra pergunta, pastor, isso pode ser um elemento fortíssimo para alguém se converter a Jesus? Pode, mas não define. A definição é um trabalho muito profundo, de quem vai ser, quem não vai ser, salvo por Jesus Cristo ou até mesmo convertido por Ele. Mas o fato é que a igreja vive cheia. Toda religião vive lotada de pessoas em desespero, em procura ou busca de autoajuda, ou isso, ou solução de situações difíceis que estão passando. E essa é a realidade, pô. Por mais que eu acredito que a modernidade atinja a evolução científica, que o homem encontre no materialismo, né, a sua autonomia, de que lá ele realmente defina que ele não precisa de Deus, que eu sei que isso é uma coisa que vai acontecer no futuro, nós ainda vamos ver, nós ainda vamos assistir. A sociedade apelando e clamando por Deus, mas não sabendo, muitos deles, aonde encontrar. E esse talvez seja o detalhe mais triste do que eu estou falando aqui. Porque era importante que a igreja assumisse esse papel de pregar a palavra, ao invés de falar de política, ao invés de falar de dinheiro, ao invés de mentir.